Provérbios capítulo 22, versículo 10. Na versão revista, Almeida Revista Atualizada, diz assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Na versão, que é a tradução da linguagem de hoje, diz assim: manda embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Na versão contemporânea diz assim: manda embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. Então vamos lá. O texto está oferecendo um conselho para o quê? Para mantermos paz e evitarmos discussões desnecessárias. Buscar manter paz e evitar conflitos desnecessários. Então, quem é o escarnecedor? O escarnecedor é a pessoa que zomba, é a pessoa que ridiculariza, é a pessoa que menospreza os outros e também menospreza a sua fé. Tá? Esse é o escarnecedor. Ele zomba, ridiculariza. Né? Como teve um certo momento numa aula e um colega veio dizer assim o seguinte: disse, esse Deus é muito masoquista. Esse Deus cristão é muito masoquista. Que ele gosta de fazer os outros sofrer. Aí eu li para ele assim, eu disse, rapaz, onde é que tu viu isso? Porque o que leva o homem a ter sofrimento é ter se distanciado de Deus. O homem escolheu esse caminho. Não foi Deus que escolheu esse caminho para o homem. Né? Então, acho que você está equivocado. Tem que ler um pouco mais a Bíblia para tentar entender isso aí. Então ele zomba, escarnece por desconhecer a palavra também. E porque quer zombar e quer escarnecer. Né? Então é alguém que provoca, e no caso aqui dessa pessoa, é a pessoa que frequentemente provoca conflito e contenda por meio de suas palavras. Palavras negativas, palavras que menosprezam, né? Palavras que ridicularizam a pessoa, ações que depreciam o outro. Né? Então, pessoas assim, a presença delas é prejudicial para um ambiente de paz e de harmonia. Porque é diferente da pessoa que questiona. O questionador é uma coisa. Ele questiona porque quer aprender. Mas aquele que questiona para criar confusão e conflito é outro tipo de pessoa, que é exatamente essa pessoa que o provérbio está falando aqui. E está dizendo aqui num conselho prático, né? Esse conselho prático dele, do sábio de provérbio, é lançar fora o escarnecedor. Então, o conselho aqui é para evitar conflito, significa afastar-se dessas pessoas. Se afaste de gente assim. Se afaste do escarnecedor. Porque eles são provocadores, eles são zombeteiros. E a gente deve conhecer gente assim. Eu conheço vários que zombam. Zombam do seu conhecimento, zombam da sua fé, zombam do seu jeito de ser, zombam da sua fala, da sua voz, da sua maneira de ser, da cor dos seus cabelos, da cor dos seus olhos, zombam de qualquer coisa. Da sua forma de andar, do seu formato do seu corpo. Entendeu? Então escarnece e zombam. Então o sábio está dizendo, olha, evite estar interagindo com esse tipo de gente, com essa pessoa. Evite. É muito melhor você viver uma vida de paz e tranquilidade sozinho, muitas vezes, do que ter que interagir com gente assim, vivendo no inferno, vivendo em conflito. Então, você vai viver em contenda e discussão que não levam a nada, só trazem consequências negativas.
Imagina se você é hipertenso. Você começa a se contrariar com pessoas assim. A sua pressão aumenta, você pode ter um AVC, você pode ter um ataque cardíaco. Você pode ter algum problema de saúde agravado por pessoas assim. Que geram contendas e discussões sem necessidade e só trazem consequências ruins. Não é um relacionamento proveitoso. Eu vou usar um termo que as pessoas estão usando muito hoje em dia. Relacionamento tóxico. Esse escarnecedor aqui é aquele que gera um relacionamento tóxico, faz mal para você. Então é melhor evitar pessoas assim. Você viver em paz. Você ter saúde mental. Você ter paz no coração para poder viver a vida. Então, quando você se afasta de pessoas assim, o que é que vai acontecer? A contenda vai embora. A contenda arruma suas malas e parte numa viagem sem volta. Você manda ela para bem distante de você. Então, se distanciar do escarnecedor vai fazer com que as discussões, as contendas, os conflitos apareçam. Simplesmente isso vai acontecer. Porque se não há mais uma pessoa que fique provocando conflito, não fique gerando tensão no relacionamento, não gere confronto com você, então naturalmente as discussões e as contendas vão sumindo, vão desaparecendo. É assim que tem que ser. Aí ele diz mais à frente aqui, ó, ele diz aqui que lança fora o escarnecedor, ou seja, se distancie dele. E no caso aqui, lança fora, lembra o quê? Nessa época aqui, havia a colheita de cevada, colheita de trigo, a colheita de cereais. Como é que faz para separar a palha da semente, da parte que importa, que é o que alimenta a gente? As pessoas faziam o quê? Pegavam as peneiras, né? E esperavam durante o dia o vento e jogavam para cima. E faz o quê? O vento leva a palha embora, que é muito leve, e fica a semente. Então as pessoas peneiravam, jogavam para cima, o vento mesmo se encarregava de levar a palha, a semente que é pesada caía. Então essa ideia de lançar fora é isso. Se distanciar. Isso não presta. Isso não tem o que se aproveitar. Então, ele diz que vai cessar, né, as discussões, os xingamentos, os desentendimentos. Ou seja, quando você se afasta do escarnecedor e evita o conflito, aquele constrangimento e vergonha que você sente por a pessoa ficar criando problema, isso aí pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, pode ser onde for. Muitas vezes as pessoas são assim, criam problema. Então, esse confronto também vai terminar, e a vergonha. Ou seja, quando você evita esse conflito, esse relacionamento conflituoso, não é que você vai evitar os problemas, é diferente. Uma coisa é o problema que tem que se resolver. Outra coisa é uma pessoa que cria problema. Porque tem gente que ele não tem problema. Ele tem. Mas ele acha poucos problemas que tem e cria mais. E ele às vezes tem problema, ele pega os problemas e em vez de resolver e amenizar, ele agrava o problema. Ele amplifica o problema, ele amplia o problema. Então ele pede que as pessoas que estão ali envolvidas naquele problema, né, tenham paz. Você tem um problema para resolver? Vamos resolver. Então, esse provérbio está nos lembrando que a gente tem que evitar a companhia daquelas pessoas que promovem discórdia e conflito o tempo todo. Uma coisa é um desentendimento aqui ou acolá, isso aí faz parte.
Mas de alguém que fica o tempo todo com discórdia, o tempo todo criando conflito, o tempo todo criando problema, você tem que se afastar. Então, você se afasta dessas pessoas, porque a gente vai preservar, pelo menos, um relacionamento saudável. Saudável da seguinte forma: você não torna-se inimigo da pessoa, você se afastou apenas dela. Você encontra com ela, tudo bom, tudo bom. Tudo bem, bom dia, boa tarde. Olha, como é que você está? Tudo bem, como você está? Tudo bem. Olha, aí se ele for tentar dizer, olha, vê só, eu estou ocupado, eu agora tenho umas atividades para fazer, infelizmente não posso parar, e vai embora. E a pessoa lá vai notar que na hora que ela começa com um conflito, com um queixume, a pessoa não quer ouvir. Né? Então a gente vai preservar o quê? A nossa saúde mental. E também promover um ambiente de respeito, porque a outra pessoa vai começar a lhe respeitar. É assim. Pessoas que ficam brigando o tempo todo, como você se silencia e se afasta, toma uma certa distância, ela começa a não vir mais reclamar e ela começa a respeitar. Porque tem gente que não tem jeito, é da natureza dela mesmo. Você reclamando, xingando, brigando. Quando você se afasta, se você dá um pouco mais de amplitude, amplia mais essa coisa de poder voltar a querer conversar, tem pessoas que não sabem dialogar. Não sabem. O diálogo dela é com confusão, é o tempo todo. Então, para a gente manter a paz, a gente tem que manter um ambiente de respeito. E nesse caso aqui, é se afastar de quem é escarnecedor, criador de conflito e de problema.